O verão é um período muito bom para levar as crianças para passear, viajar e brincar bastante. Mas a estação mais quente do ano também requer alguns alertas. É muito importante cuidar da alimentação, da exposição solar e em relação aos acidentes. É por isso que hoje nós convidamos 2 colegas médicas pediatras para conversar um pouco mais com a gente sobre cuidados com as crianças no verão. Sejam muito bem-vindas, doutora Marcela Barros, mãe da Maria Eduarda e da Ana Carolina. Obrigada. E Patrícia von Hohendorf, mãe do Martin. Obrigada pelo convite, Rafa. Então, para começar, eu ia pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho mais como vocês trabalham na parte de pediatria. Eu sou a Marcela, eu sou pediatra aqui em Blumenau desde 2006. Fiz também uma subespecialização em oncologia e hematologia pediátrica. E trabalho no Santo Antônio, no Santa Catarina, né? No Santo Antônio com SUS, no Santa Catarina com convênios e no consultório também como pediatra geral também. Eu sou Patrícia Hohendorf, sou pediatra e nefrologista pediatra. Trabalho no Hospital Santo Antônio como médica hospitalista e na minha clínica pessoal, Montpetit Unikinder. Então, assim, o nosso verão acaba coincidindo com esse período de férias mais prolongados, né? Com as crianças mais tempo em casa, a chance de acidentes acaba sendo um pouco maior. A gente sabe que os acidentes domésticos, eles são associados a bastante internações, inclusive a mortalidade de crianças. E mais de 90% deles a gente conseguiria evitar. Quais os alertas, assim, que a gente poderia dar para as mães agora com as crianças mais tempo em casa nesse verão? Os acidentes, eles são a principal causa de óbito infantil de 1 a 14 anos de idade, sendo que de todos os acidentes, o afogamento é o principal deles, né? Então, principalmente em crianças abaixo de 5 anos, a gente precisa ficar bem atento agora nas férias, que a gente fica mais tempo em casa, é verão, piscina, e às vezes não é nem só isso, né? É deixar a criança sozinha no banho, na hora de vai fazer alguma coisa, deixa na banheira por um período curto de tempo, ou balde com água pela casa, enfim, crianças que engatinham. As crianças, elas conseguem se afogar em menos de 30 segundos. E com um nível de água de 5 a 8 centímetros. Então, é muito fácil, com qualquer nível de água, a gente ter algum acidente doméstico. E é muito rápido, como tu colocou, né? É muito rápido. Eu lembro uma vez que eu assisti um vídeo que me mandaram. Eu não gosto muito de assistir esses vídeos que eles mandam. E era uma criança que tava numa banheira, assim, e que eu não sei se a mãe, não lembro, nem parecia ser algum vídeo do Brasil. E a criança tava com uma boia, dessas que ficava ao redor, redonda. E a pessoa saía de perto e a criança começava a se afogar. A boia virava, ficava pra baixo, sabe? E eu assisti o vídeo até o final porque eu tinha certeza que aquela criança ia se salvar. Mas a criança depois, não sei, pelo que deu a entender no vídeo, ela amolece e acabou se afogando mesmo, sabe? E aquilo me marcou muito quando eu assisti isso, porque foi muito rápido. O vídeo acho que não tinha 2 minutos, se tu assistia do início ao final. E tu vê todo o sofrimento. Então é muito rápido que as coisas acontecem, né? Num piscar de olhos que um adulto, às vezes a mãe tá olhando a criança na piscina, eu vou buscar um copo d'água. Na hora você se distrai, vazou água, vai secar alguma coisa e daí você esquece que o filho tá na piscina. Isso, então, às vezes não é nem o ir buscar água. Eu vou contar até um fato que aconteceu comigo mesma. Eu tenho piscina em casa, a gente tem grade de proteção, capa de proteção, mas naquele dia específico a gente abriu porque a gente estava usando, né? Então a minha filhada quis usar a piscina e tava eu e minha comadre olhando ela nadar, e o Martin, meu filho, tinha 2 aninhos, estava correndo em volta da piscina e eu estava tomando conta dele, eu estava olhando ele. E no que ela me chamou, que eu olhei para ela para conversar, o Martin caiu na piscina. Ele foi para pegar um brinquedo e ele simplesmente mergulhou. Então, ele não fez o barulho de água batendo, né? Ele fez... a gente não escutou nada. E quem viu era uma pessoa que estava a metros de distância. Eu estava a 1 metro do meu filho, mas eu não vi. Eu não ouvi ele cair na piscina. E eu estava cuidando dele. Então, assim, é 1 segundo de distração. Ele estava, eu me lembro até hoje, até fico arrepiada de falar, porque eu me lembro até hoje dele simplesmente no fundo da piscina, com o olhinho aberto, e parou de soltar as bolinhas de ar, né? E aí, na hora, a gente trava, assim, mesmo eu sendo pediatra e tudo mais. Quem pulou foi o meu compadre, não fui eu, pra pegar ele. Porque a gente simplesmente, assim, a gente congela. Não sabe então, nem o que fazer. Não sabe o que fazer. Por mais que ele saiu bem, graças a Deus, porque isso durou, assim, sei lá,
15 segundos, 20 Parece que durou segundos. uma hora, né? Eternidade. Mas pra mim é como se fosse uma eternidade. Então, assim, eu entendo que quando a gente fala assim, eu estou de olho, a piscina tá aberta, estamos usando, eu estou de olho, meu filho, é 100% do tempo de olho neles. Porque é segundos. Não precisa de 1 minuto, que é o tempo de você sair do lugar. Não, é segundos, é mesmo você do lado. E eu sempre falo pros pais, quando tem muita gente, tipo um churrasco, tá todo mundo... Quando tá todo mundo É o olhando, pior, né? não tem ninguém olhando. Cachorro de 2 donos passa fome, né? Isso, Não não tem, tem um acha que o ninguém outro tá olhando e Então, se ninguém você olha. for sair, você que tava cuidando do seu filho, você vai designar uma pessoa. Avó, vó, olha o fulaninho, porque eu vou sair, preciso ir no banheiro, qualquer coisa. Passa o Mas- bastão, né? Passa É. o bastão, exatamente. Uma coisa que eu sugiro no consultório, claro que nem toda família tem acesso, mas a natação infantil, a natação de bebês, ela protege muito, assim, as escolas, tem várias aqui em Blumenau, tem a do Sesc, que é um preço muito mais barato, assim, uma opção, porque eles estimulam a proteção aquática. É demais, assim, as minhas duas fizeram natação dos 6 meses até os 7 anos. Eu só tirei da natação quando eu tinha certeza que elas já vão se iam se virar, virar, né? né? E mesmo assim, a gente sempre cuidou muito, claro. Mas a própria escola de natação, eles fazem dias de segurança aquática, que a criança vai de roupa pra aula, porque é óbvio que o teu filho no inverno, nos outros dias, ele não vai cair de sunga, com uma touca no cabelo, com que o cabelo não cai Preparado. no olho, não vai ser preparado, né? Então, eles vão cair de roupa, eles vão cair, né, no frio. Então, eles fazem essa coisa, eles jogam a criança no meio da piscina de roupa e a criança tem que subir até a borda e ficar respirando. Então, as minhas, eu lembro que elas pequenininhas, assim, elas pulavam, elas já vinham pra borda, elas já levantavam e vinham batendo a perninha e se seguravam e sempre ficavam segurando na borda. Então, isso também, para quem pode, né, é uma segurança. Além de desenvolver motricidade, coordenação motora, estimular um esporte, porque eles começam em um esporte ali e para a vida inteira, né, a gente tem que, como pais e pediatras, estimular o esporte na vida dos filhos também, né? O Martin até faz natação depois desse ocorrido, né? Depois desse ocorrido, foi no meio da pandemia, eu coloquei ele mesmo assim. E na parte de segurança, quando teve essas aulas, ele falou, mamãe, quando eu caí na piscina, eu não sabia fazer, mas agora eu já sei. Querido. Eu já sei boiar e já sei incrível. nadar cachorrinho. Então, assim, eles aprendem mesmo e eles lembram, né? Ele imagina. conta tudo, assim, como se fosse uma criança grande já, ele só tinha 2 anos. Então, são coisas que realmente que traumatizam, né? Graças a Deus, no meu caso, não teve nada de grave. Mas a gente, como trabalha no hospital, a gente vê muita criança que, infelizmente, não consegue sobreviver a um Ou afogamento. fica com graves sequelas. Ou fica com graves sequelas. É. Não é só o morrer em si. Também tem essa Isso. questão de deixar sequelas. E desestrutura a família inteira, né? Isso. É muito complicado. E a gente precisa também, além da segurança e dessa aula de segurança que a natação passa, treinar os pais. Eu acho que isso é uma coisa que toda a população devia saber, é os primeiros socorros. Né? Porque é verdade. normalmente quem salva é quem tá ali na hora. É. Então, tirou a criança da piscina, consegue fazer pelo menos as primeiras manobras de massagem cardíaca e tudo mais. E a gente vê isso com frequência. Que quando tem pais ou pessoas que são na área da saúde, por perto, a sobrevida é um pouco maior. Mas isso deveria ser, assim, para uma população geral, de todo mundo saber fazer os primeiros socorros. Não, com certeza, até para adultos, né? Não só na questão das crianças, porque a gente vê que faz bastante diferença. E eu lembrei agora de um caso que tu tava de plantão, era um paciente meu. Ele tinha 1 aninho e pouco, 2, e a mãe me ligou, doutora, o Arthur se afogou agora. Assim, então ela, né, falou na hora, liguei pro pronto-socorro, só que nisso o tio já tava fazendo massagem, expressão boca a boca, o bombeiro chegou fazendo, o bombeiro levou, entregou pra Paty fazendo. Esse menino hoje não tem sequela nenhuma. E ele Perfeito. chegou parado. Ele chegou... Tá. Ele chegou em Ele parada ficou na cardíaca, ficou na UTI. Eu lembro que eu conversei com a mãe de possíveis sequelas. E no dia seguinte, a Marcela me ligou e falou, tu não vai acreditar que a criança tá pulando em cima da cama. Eu falei, Meu, que não bênção. acredito. Incrível. E isso foi porque Mas faz muita diferença no o tio atendimento já inicial, começou né? a reanimar na hora. E a gente acabou falando da parte de águas e tava falando da parte domiciliar, mas também tem na praia, né? Tem na praia. Que às vezes é isso, tem muita gente, a criança sai de perto, ou ela vai só no rasinho e o mar
não tá dentro do que a gente espera. Então, também tem que ter muito cuidado, né? Isso é outra coisa, né? Na praia, crianças no verão, muita gente. A gente não, às vezes, perde. É um piscar de olhos. A criança saiu correndo, não acha mais. De lembrar de medidas de... Coloca a criança no ombro, todo mundo bate palma até achar os pais, né? Porque, às vezes, você não sabe se foi pro mar, se foi pra areia, pra onde que foi. Então, são coisas que a gente precisa se ajudar. Se vê uma criança sozinha, não tira o olho. Né? Até que apareça um adulto. Então, pra pegar em qualquer criança, lugar, né? Na praia, no parque, qualquer lugar. Isso, ajudar a olhar o filho do outro, assim, mesmo que não conheça. É uma boa Aquela dica. carinha de perdidinho, assim, começando a chorar, assim, né? Que parece estar perdido. Eu também, eu sempre fico de olho, até eu ver que ela achou um porto seguro, né? Então é isso, tem a questão dos afogamentos, mas e acidentes domésticos que vocês costumam ver com frequência, assim? Tem os acidentes de trânsito, que é importante a gente lembrar das cadeirinhas, né? Então a gente tem muita família que, o bebê chorou no bebê conforto, ele não gosta do bebê conforto e tira, né, o cinto, ou chorou e quer mamar e viaja, tá viajando, não quer perder tempo da viagem, então a mãe acaba tirando do colo e amamentando o bebê durante a viagem, né? Então, assim, nunca tirem o seu filho, né? A gente tem vários se não parar o carro, né? A gente teve um acidente recente ali em Brusque que a mãe faleceu e o bebê ficou intacto, que o bebê estava na cadeirinha, o carro destruiu, ela caiu numa ribanceira e o carro destruiu e o bebê estava na cadeirinha intacto e não tinha um arranhão. Então, essas cadeirinhas protegem muito. Então, não é, vou daqui até ali, eu vou sem a cadeirinha, não é frescura, né? Então, não, né? Eu acho que a nossa geração, perdeu muita criança, né? Porque a gente viajava no capô do carro, a gente viajava os dois irmãos brigando, chutando, um outro deitado atrás do banco. Mais ou menos isso. Nós somos sobreviventes, né? Exatamente. Mas hoje em dia, não, né? Tem a tecnologia, então a gente tem... Não, elas estão cada vez melhores, cada vez mais... Sim, é confortáveis. As minhas, eu lembro, a Duda já era grande, ela nem cabia na cadeirinha, mas ela queria viajar na cadeirinha porque deitava, encostava a cabecinha, ela gostava da cadeirinha, né? Se tá desconfortável, seguro. Dá pra adaptar, dá pra... Dentro da cadeirinha tem, às vezes, alguns ajustes que dá pra fazer, né? Uma almofadinha de cabeça, em reclinar um pouco mais, eles vão até, muitas vezes, mais confortáveis. E as crianças maiores, assim, que precisam de elevação, colocar elevação, cinto de segurança... Não deixar assim, só porque é mais velho, tá atrás, vai sem cinto. Não, tem que usar o cinto de segurança todos os passageiros. Sempre. Pra ir na esquina, né? Agora, outro acidente que eu também acho que não pode esquecer é o da água. Eu não sei... Com panela fervendo. A água quente. A água quente, não a água da... Eu não sei, eu acho que os dois da água pra mim são os que eu tinha mais medo. Quando as minhas eram bebê que eu pensei... vou contratar uma babá, vou pôr na escola, eu prefiro a gripe, o resfriado e tossir por 6 meses continuamente na creche, ou eu prefiro o risco de uma babá Dilemas de uma mãe, sim. Então, é difícil, né? Mas eu tinha muito medo disso, assim, né? Do afogamento e da queimadura. A gente que fez... eu fiz Joana de Guzmão, né? Minha residência. Lá tem uma ala de queimados que eu vi cada coisa, assim, crianças desfiguradas, crianças sem orelha, sem nariz, sem rosto, porque uma água quente caiu em cima, né? Ou às por vezes uma até queimadura fogo, de fogo. Assim, que vai pôr álcool desse, assim, pronto. Daí vem fogo na pessoa, vem fogo na criança que tá do lado. É complicado. Isso é muito trágico, né? Então, eu peço sempre para o cuidador da criança. Então, quando eu falo para as mães, elas escolhem. Não, vai ser babá, não vou pôr na creche, ótimo, né? Eu acho que é uma coisa. Só que assim, não pede para ela cozinhar. Não pede para ela fazer sopa para criança. Deixa a sopa pronta, deixa a sopa na geladeira, ela só vai esquentar no micro-ondas. O cabo longe. Né? Não, se vai fazer café, nunca fazer café com o bebê no colo, né? E vai a criança, né? Puxa ali o filtro, né? E às vezes cai em você mesmo, não é nem só na criança, né? Sim. Então, a queimadura por água quente, né? A queimadura de fogueira, de fogo é mais rara. Mas a de água quente é muito comum e pode trazer sequelas pro resto de uma vida, né? Assim, de lesões que desfiguram e a criança... Além da dor, né? Que na hora dói muito. Não só na hora depois, acho que é... a gente queima um pouquinho, a mão já fica sofrendo, imagina quando tem essas queimaduras maiores. E gente, assim, queimadura é água corrente, sem pasta de dente. Isso, sem caso borra de aconteça, café, né? Sem borra de café, é só lavar em água corrente, e procurar deixar atendimento médico. Paninho frio, porque, claro, se a criança fica embaixo da água corrente, na hora alivia. Tu fechou a água, queima de novo. Então, pode molhar uma fraldinha, né? Um pano de louça frio e deixar o pano geladinho. Daí, a hora que o pano esquenta, troca, né? E vai
porque Aliviando, alivia né? muito a dor, né? E só água fria mesmo. Antes eu apresentei vocês como mães, mas não sei quem não sabe, eu também tenho 2 filhos. O Vicente, que tem 6 anos, e a Maria Carolina, que vai fazer 2. Então eu tava bastante animada com esse episódio. E isso me faz lembrar da Maria, porque o Vicente, ele era uma criança mais calma, assim. Mas a Maria é um furacão. Então, outro dia ela tava trepada, assim, em cima com o pezinho em cima da banqueta, tentando subir. Era longe do fogão, mas às vezes deixa copo, deixa alguma coisa ali. Ela já tava ali querendo... Uma faca. Depois ela viu que ela não conseguiu descer, ela cabos. ficou nervosa, assim. Mas ali ela tava tentando colocar a mão, Sim. com faca, com outras coisas. Essas Cozinha. crianças que começam a andar e já começam a subir, tem que cuidar com estante que é solta, né? Pra não cair em cima da TV, né? A criança. gente já TV. atendeu crianças que caiu a TV em Principalmente cima. as de Hack, cubo. né? Agora as TVs são menores. Agora Mas a TV o tá hack pregada na parede, inteiro, mas né? antes, quando ficava em cima do balcão, né? De puxar, é bem De comum. acontecer e ir pra cima da criança. Sim. É bem comum. E agora também, assim, verão, a gente vai mais pra parque, vai mais pra fora de casa, né? Porque assim a gente espera, né, que aconteça. Então, tem que cuidar dos acidentes com bicicleta, descer morro de bicicleta, né? Que eles perdem o controle. A gente vê isso muito com criança, Não usar adolescente. às vezes acaba, não quer botar joelheira, não quer botar capacete. Tem que Nossa, colocar, mulher, né? não. Porque isso Mas, também assim, são gente, acidentes que são trágicos, né? Depois. Acidente de bicicleta, menino, assim, ó, por volta dos 9 aos 14 anos, com traumatismo crânioencefálico, internados, assim, muitos casos mesmo. E é sempre a mesma história, tava descendo o morro e daí bateu no carro que Gente, passava eu, lá quando era embaixo. pequena, tive um trauma, assim, eu tive uma queda de bicicleta muito feia. É como a Marcela falou, a gente sobreviveu, Eu né? tive também. Mas, gente, foi assim, ó. Eu lembro que eu tinha tanto sangue no corpo depois que eu caí, que a minha prima falava assim, ela vai morrer. Eu lembro da minha prima falando, eu era pequena também. E aquilo, assim, me marcou muito, tanto que hoje eu fico com muito medo de quando o Vicente começa a pegar a bicicleta pra qualquer pequena, pode ser uma rampinha, eu já tô nervosa. É. Porque a gente subestima e os acidentes são muito graves quando acontecem, né? São, Não, podem- às vezes, podem matar e também deixam bastante sequelas quando sim. não acontecem. Os atropelamentos de carro. E agora, assim, a gente tem essas ciclovias na cidade, né? A gente tá com cada vez mais. Só que às vezes a ciclovia tá na contramão do carro. Então o carro tá indo para aquele lado e ele não olha. Então orientar, né? As minhas filhas pedem muito pra gente ir de bicicleta pra escola, né? Ah, é? Tem, às vezes, teve uns delícia. anos, tiveram aquele dia sem carro. Aham. A gente até chegou aí já de bike. Só que o Fred, meu marido, ele perdeu um irmão afogado de um acidente de afogamento de piscina, né? Então o Fred, ele tem muito medo de perder do acidente. Ele tem, Aham. eu acho que assim, ó, ele é um super pai de se esforçar e não colocá-las numa redoma de vidro, mas a vontade dele né? era colocar as duas numa redoma de vidro. Então ele sempre fala: tá, vamos de bicicleta, assim, ou a gente vai pra igreja de bicicleta, vai fazer alguma atividade que a gente vai de bicicleta. Nossa, ele dá 1000 recomendações. Imagina. Filha, cada esquina para, olha pros dois lados, vê se não tá. Garagem, assim, ele dá 1000 recomendações, mas é verdade. Mas tem a que gente, ter, né? E não É dá porque pra, que nem a tem que Rafa falou, ter. não deixar ele andar de bicicleta. A gente vai ter que deixar. A memória Mas é curta das orientar, crianças. né? Então Não, a gente e o meu vai filho, junto, por exemplo, tem um orienta. perfil mais desatento, assim. Eu fico também, meu Deus, eu falo 20 vezes. Eu sou Aham. mãe de menina, né? Acho que É. eu tô bem melhor que você. Não, eu vejo a diferença do menino pra menina. Então é isso, como eles acabam esquecendo até a recomendação. Eu acho que é importante o pai sempre ser aquele pai chato um pouco, né? A mãe Sim, chata, de de reforçar. Olha, que a gente reclama que nossos pais eram assim, tipo, de novo. Mas Todo dia que sai é a mesma recomendação. Aham, né? mas eu é acho que o isso aí. importante é reforçar, É porque isso. depois grava, E eles, depois de um eles tempo. aprendem na repetição, é isso aí. É. Então, as atividades ao ar livre, como a Paty até comentou, acabam sendo bastante atrativo para ir pra rua, para fazer atividades fora de casa. Então, a gente não é só com acidente, mas também a gente tem que ter bastante cuidado com a exposição solar, né? Isso. Não só nas atividades, mas também na praia. Mas eu falo bastante das atividades, porque geralmente quando vai pra praia, a gente subentende que tem que passar protetor. Mas Isso quando a mesmo. gente vai pra atividade, nem que seja andar de bicicleta, brincar no parque, a gente acaba, os pais às vezes acabam esquecendo isso. A gente teve um episódio agora que passou sobre câncer de pele, e a Débora comentou bastante isso, de que a exposição solar e o risco do câncer começa desde a criança pequena. Isso. Então a gente tem que cuidar desde cedo, né? Eu ouvi ela falando, e assim, é bem pertinente mesmo. É aquela queimadurinha de sol, assim, que já começa sapecãozinho. a dar o sapecãozinho, já dá o start para um câncer no futuro, né? Então a gente precisa cuidar. Cumulativo, né? Cuidar desde pequenininho, passar protetor. Tá indo no parque, andar de bicicleta, são 20 minutinhos, mas são 20 minutinhos de exposição solar, né? E a pele Volta deles... de carrinho.
Isso, a pele deles tão novinha, a gente precisa cuidar pensando no câncer de pele mesmo. Não é só na parte estética, né? A gente quer que eles tenham uma vida muito longa ainda. E qual que é a Indo da recomendação? escola, voltando da escola, né? A gente tem muita criança que vai a pé na escola e as escolas, ou você volta meio-dia para casa, ou você vai 1h30. Então, eu tenho muito paciente que vai a pé para a escola, né? Então, essa ida para a escola, eles deveriam... Os pequenininhos, quando tá em educação infantil, tem lá na lista de materiais, né? Protetor solar. Então, eles vão pro parque brincar, a professora de educação infantil passa. Agora, depois de uma idade... Ninguém mais passa, né? E né, a gente mesmo. E é bom reforçar que é importante, né? Passar de manhã, né? Nas horas que vai expor. Eu acho que só bebezinho que até 6 meses não pode usar protetor. Até os 6 meses. Até os 6 meses não é recomendado, mas a partir dos 6 meses já pode. Daí até os 2 anos são protetores que a gente chama de minerais. E depois todos os infantis, depois dos 2 anos, os infantis. E também dá pra aproveitar usar roupinha até de 6 meses proteção mecânica, que a gente chama, né? Então, uma roupinha UV. Pra quem vai pra exposição solar, assim, óculos de sol, eu vou aqui reforçar porque meu marido sempre fala isso, né? Então, um óculos de sol que tenha proteção também, porque existe sim melanoma de retina, então tudo isso a gente precisa pensar. Então, por vezes manter uma rotina alimentar com as crianças nas férias é muito difícil, né? Os pais tentam, mas acaba tendo muito excesso, e às vezes extrapolando com as festas de final do ano, essas crianças mais tempo em casa. Quais as recomendações e algumas orientações que vocês podem dar para os pais para tentar manter essa rotina? E qual que é a importância de manter uma rotina de uma alimentação mais saudável, principalmente nessa fase também? Eu acho que o grande problema nas férias não são nem nós, são os avós, né? Eu acho que vem vô, ou vai para casa dos avós e a avó, para agradar, ela quer dar aquele docinho e quer fazer as comidinhas que as crianças gostam. Então, assim, eu vejo que eu atendo muitas queixas após dezembro e janeiro de mais dor de cabeça, mais dor de barriga, mais ansiedade, porque eles saem muito da rotina. Então, assim, a gente tem que tentar manter pelo menos um pouco da rotina deles nas férias. Então, não precisa comer doce todos os dias, pode, né? Lá em casa eu tento sempre estipular dia de doce. Então, durante o ano, o doce é sexta, tarde, sábado e domingo. Daí, tá de férias, então a gente libera outros 2 dias, mas não precisa ser todo dia, né? E a gente tentar também, junto, depois a gente vai falar mais de alimentação, mas lembrar também do sono, né? Não é porque tá de férias que a criança pode ficar assistindo TV até meia-noite, 1h e acordar às 10, 11 horas da manhã. Essa alteração de ciclo sono-vigília, ela reduz a imunidade, aumenta a irritabilidade, cansaço, choro. Daí você tem aquele filho que tá mais irritado, mais chorão e ai, que saco. E a gente trabalhando e eles de férias e a gente sem paciência, né? Poxa, a mãe chegou do trabalho, vocês só estão reclamando. Então, assim, a rotina da criança é muito importante, né? De alimentação, de sono, de atividade, de fazer uma atividade ao ar livre, esportiva, de regular a quantidade de telas, né? Então, a gente tem que tentar manter essa rotina para a imunidade melhorar, porque vem a virose, né? As viroses de verão estão aí, né? Então, tudo isso, a gente né, tenta, Rafa? assim, a gente sabe que foge da rotina um pouco no fim de ano e festas e tudo mais, tentar optar por versões mais saudáveis. Então, existem biscoitos mais saudáveis, existem chocolates mais saudáveis, existem doces mais saudáveis. Então, a gente tentar fazer essa escolha um pouquinho melhor para ter dentro de casa, conversar com os familiares, porque a gente sabe que hoje para as pessoas, o doce, a comida é uma demonstração de carinho. Então, os avós querem agradar, a gente entende isso, mas de realmente tentar optar por estratégias mais saudáveis, assim, com eles. Até para criar, digamos, o hábito da criança ter escolhas diferentes, né? Porque depois que a gente chega na vida adulta, a gente sabe o quanto que faz diferença, claro. né? A gente sofreu pra se ajeitar. As nutris sofreram pra colocar a gente então, no lugar. assim, de opções mesmo. Eu digo porque às vezes eu vou no mercado, levo o Martin e aí a gente vai lá na seção de iogurtes, por exemplo. E aí ele olha por aquele que tem ali a patrulha canina desenhada e fala assim, mãe, esse pode? Eu falo, não, filho, esse não é saudável. Qual que pode, então? Daí eu vou lá no potinho mais saudável e falei assim, esse aqui, ó, também é do mesmo sabor, também é de morango, mas esse aqui é a versão mais saudável. Então tá bom. Então, assim, eles não conhecem, eles não precisam, eles entendem, se a gente explicar, eles entendem que precisa ter hábitos saudáveis, né?
E em relação a algum cuidado específico por estarmos no verão, de hidratação, até... Outra coisa que a gente tem que lembrar muito é de lembrar das crianças de lavarem as mãos antes de comer. Sim. Né? Porque tá na correria, tá na festa. Acho que essa... Mas a questão de hidratação antes... Mas prevenir as viroses. A Paty estava falando e eu lembro que eu adorava quando eu era criança. A gente também tinha piscina em casa e minha mãe vinha com uma panelona, um plástico assim, com melancia, com melão, com morango. Então, assim, a gente pode agradar o nosso filho com uma fruta gostosa, que daí já hidrata também, né, que tem. Então, assim, às vezes estão lá brincando, não querem parar ao meio da brincadeira. Claro que pra gente era muito mais prático comprar um pacote de bolacha, de bala, de pirulito e abrir lá, criançada, aqui tá o doce, né? Seria mais fácil. Mas, né, vamos lá, a gente corta uma frutinha, às vezes nem é o doce que a criança né? quer, mas ela tá tão acostumada a receber aquilo que ela prefere. Mas e por se exemplo, você, traz isso, né, o amiguinho pega, né? deu o amiguinho, né? O outro vai criando hábitos, assim, então é legal. E a água é muito, né? Como tu falou da hidratação, a água é muito importante, né? É uma causa importante de dor de cabeça em criança, né? Desidratação. Então, a criança no calor, brincando, correndo, suando, então eles chegam a ter sintomas de dor de cabeça. Então, tomar bastante água, evitar dar muito suco desses preparados também, né? Sim, é água, assim, ó, é de 35 a 40 ml por quilo de peso de água por dia. Né? Então a criança vai no mesmo ritmo. Ah, mas tomou suco, tomou água de coco. Não, é água. Né? A gente precisa incentivar, e água é um hábito. Então a gente precisa estar sempre mostrando para eles. Não adianta você querer que a criança beba tudo de água se vocês vivem assim, com um copo tomando refrigerante, dia. por exemplo, na frente das crianças. A gente é o exemplo. A gente é o exemplo sempre. E como prevenir dessas viroses do verão? Lavar as mãos, né? Lavar bem os alimentos, mas tem mais orientações? Consumir água mineral, né? Ver da fonte que tá vindo a água. Mas a gente sabe, assim, praia, rio, mar, enfim, tem a chance maior de contágio. Então, a gente precisa ficar atento, porque as viroses no verão são... Sim, o número 1 de atendimento no pronto atendimento, né? Não só de crianças, né? De adultos também, é muito raso, depois né? da vacinação, como eu sou um pouco mais velha que vocês, eu não contei, mas eu fui professora delas. Eu peguei a minha residência, a gente não tinha vacina do rotavírus. Quando eu fiz residência, as crianças não eram vacinadas pelo SUS, pelo rotavírus. Nossa, ali no verão, e ainda eu fiz residência em Floripa, era assim, 7, 8 leitos de hidratação, de criança desidratada. Elas chegavam por torporosas, sonolentas por desidratação. Então, mas assim, eu vou te dizer, agora com o rotavírus, melhorou, com a vacina do rotavírus, melhorou mesmo muito. Com a vacinação, sabe? Eu não sei se eu fui uma mãe que cuidava, a minha irmã vai dizer que eu fui. Aquela mãe que cuidava com tudo com a criança, quando era pequena, de esterilizar tudo. Quando você tinha 1 ano e pouquinho, a gente foi pra praia. Ele foi, acho que com meus pais, eu nem lembro se eu fui junto. Enfim, ele voltou e ele começou com um quadro de diarreia e vômito. No início era só diarreia, e foi muito. Quando ele internou, ele tinha 7 de bicarbonato na gás, eu lembro, assim. E ele ficou muito ruinzinho. Foi aí que ele começou. Não é comum, é verdade. Não é tão comum. Isso, assim. E aquilo me marcou bastante, assim. Demais. Nem tu falou o negócio de lavar primeiro a mão, filho mais difícil. Primeiro filho é... E assim, talvez tenha sido um rotavírus, né? Não, então, vai saber também o que aconteceu. Mas todo mundo tá a risco. Então, quando aconteceu, acho que a gente tem que cuidar disso, de favorecer muito da hidratação da criança. Claro que a hora que tá com a virose é mais difícil ainda fazer com que de novo, controlar os vômitos, né? Hidratação não é Gatorade, não é água de coco. Isso. É sais de reidratação oral. Então, assim, as pessoas realmente... doutora, não aceita o sais de reidratação, posso dar Gatorade. Não é a mesma coisa, né? A Tem gente muito não açúcar, tá... Gatorade, né? Isso, e a gente não tá repondo de forma correta. Então, o tratamento são sais de reidratação. E aí, entre os probióticos, zinco, mas uma diarreia aguda, por exemplo, pode durar cerca de 14 dias. Então, os pais, eles precisam saber quando que eu vou me preocupar, quando que uma diarreia passou dos limites de eu conseguir cuidar em casa, eu preciso procurar um médico, preciso procurar um pronto atendimento. Então, os sinais de hidratação, né? Então, olhinhos fundos,
não tem lágrima, a fontanela da criança tá deprimida, né? Tá baixinha. Fontanela, pra quem não sabe, essa A molinha moleirinha, que a fica a moleirinha. moleirinha da criança, né? Isso, não tem mais salivação. Xixi, O reduz xixi reduz bastante, a criança fica com a pele pegajosa, ou quando a gente faz a preguinha, assim, de segurar, a preguinha fica, né? Então não tem mais essa... Mas aí tá bem avançado, né? sinais. Porque se os piores são as primeiras 24, 48 horas. Então, se a criança vomitar muito, tiver muita diarreia e não se reidratar, é um dos motivos que a gente pede pra ir, porque ela não vai conseguir reidratar em casa. Ficam então, muito sonolentas, né, não às conseguem ingerir água, É. né? Porque estão sempre dormindo. Então acho que o principal, assim, desses acidentes, desses cuidados seria, então, como a gente comentou, dos acidentes domésticos, de afogamento, da parte ali de proteção solar, essa questão da hidratação, de prevenção das viroses. Claro, quando for pra praia, tem lugares que sinalizam, né? Não pode ir nesse lugar porque a água não é adequada para banho. Então, Sim, respeitar, porque se já tem o alerta, é porque realmente não é... Exatamente. E Bom, mais uma vez, tentar a impressão boa em lugar. saúde, a gente estava falando antes da boa saúde intestinal, né? Isso, então, disso. o nosso intestino, pasmem, as pessoas não sabem disso, mas ele é um órgão de imunidade. Então, né, Claro. não tem um ditado que diz você é o que você come, né? Aham. Então, se você Exatamente. comer saudável, fizer escolhas saudáveis, manter uma boa hidratação, alimentação saudável, tem a história dos probióticos, né? Evitar aqueles probióticos com muito açúcar de mercado, mas assim, tem probióticos bons em farmácia, então fazer um ciclo de probiótico um pouco antes de ir pra praia, né? Ter um intestino saudável, claro que se esse vírus chegar no teu intestino, O né, impacto se o vai ser meu bem tá mais menor, né? saudável, eu vou ter uma virosezinha. Se o teu tá ruim, a tua virose vai ser muito maior. E quando tu falou o negócio que, tua irmã vai dizer que tu lava demais. Não, eu agora sou- não, quando eu era o primeiro filho, né? eu sou a mãe mais porquinha, né? Que a gente tem cachorro, então elas estão brincando com cachorro. Isso, da Então, Maria pro Vicente o mudou muito, mas eu era mais com a preocupada natureza, com ele. né, com animais, isso também estimula a imunidade, né? Então, quanto mais não é falta de higiene, mas a criança tem Aham, que ter contato, tem, né, tem. com A a natureza é muito natureza, importante, né, né? os animais, isso pode ajudar nessa E é cada vez menos isso, né? Até isso que eu ia falar, assim, que por último, mas não menos importante, eu acho que cabia a gente conversar um pouco sobre a exposição de telas nas crianças nesse período de férias, né? Porque, claro, a gente tá falando do verão, porque coincide com as férias prolongadas das crianças, então isso acaba acontecendo. Porque, como a Marcela falou, os pais vão trabalhar, Sim. as crianças estão em Eles casa. têm 60 dias de férias, a gente não. Isso. Infelizmente, Então, assim, não. algumas pessoas têm, que sorte, né? Mas, enfim, a gente não tem. Então, como é que a gente lida com isso? Quais algumas dicas que a gente pode deixar para os pais, assim, poderem aplicar em casa? E quais as recomendações de exposição ou não às telas? Abaixo de 2 anos, 0 telas, né? Nem o joguinho da Copa de futebol, né? Então, isso atrapalha bastante, principalmente o sono dos bebês, né? Os pais exporem a criança a esse estímulo até os 2 anos impacta profundamente na qualidade de sono deles. Então, até os 2 anos é 0 a recomendação. De 2 a 3 é 1 hora e depois acima... 2 horas. São 2 horas. 11 anos pra cima são 3 horas. Então, e Isso videogames, por dia, na né? teoria, é a partir dos 11 anos também. Na prática, vamos falar da prática, como é que a gente pode dar uns prática, alertas? Na prática, é a gente tentar fazer uma coisa ser mais divertida, eu ficar em casa, né? Tentar botar alguns joguinhos, algumas coisas. Vamos fazer uma caça ao tesouro, vamos tentar estimular o ficar fora de casa. Ir num parque, enfim. E as crianças maiores, né? A Paty tem um filho menor. Eu tenho uma de 9 e uma de 12. Então, a minha de 12 já tem celular, né? E a gente, durante a semana, né? Poderia ser a Duda 2 horas, a Carol já 3. Mas durante a semana, elas praticamente... Claro que agora nas férias deve aumentar um pouco, mas durante a semana a gente tem... As duas fazem esportes, as duas tem, né? A Carol que já sabe fazer resumo. Então, eu falo, filha, faz um resumo, né? Da coisa que eu quero ver o resumo. Então, vai para algumas atividades à tarde. Então, durante o ano, a gente tenta... né, colocar outras atividades. Eu comprei bastante, agora tem essas lojas de brinquedo educativo, bastante jogo de cartas, assim, então tem vários muito legais, a gente joga em 4. Então os pais falam assim, eu não consigo fazer meus filhos dormirem 8h30, 9 horas, só que eles ficam
vendo TV das 7 até as 8h30. Das 8h30 eles desligam a TV, eles querem que a criança durma. Então eu falo, o estímulo, chega em casa, brinca com a criança, os pequenos, de montar de um quebra-cabeça. Existem quebra-cabeças de peças grandes, de montar uma cidadezinha. A idade das minhas, depois do jantar, vamos jogar um jogo de carta. Pô, a gente fica ali meia hora jogando carta, elas já estão caindo, porque passaram o dia inteiro acordadas. Não só elas. Então, assim, depois, 8h30, as crianças dormem, daí os adultos vão assistir a sua TV, vão conversar, vão tomar um vinho, né? Acho que o casal precisa também ter esse momento, né? Então, agora nas férias, a ideia é isso, é comprar papel. Lá em casa eu tenho a caixa do artesanato, então tem tecido, tem EVA, tem canetinha, tem tinta, tem massinha, e eu falo pra elas, vão inventar, e não tem nada pra fazer. Tem uma caixa Na minha aqui, época era jogo da vida, banco imobiliário, não e tinha? chamar um amigo agora nas férias, né? Claro que se você tem um filho só, né, um filho sozinho, é mais difícil brincar e você vai estar trabalhando. Então, assim, a babá vai estar, né, cuidando da casa. Então, chamar um amigo, um vizinho, um primo, juntar essa galerinha, porque em muitas crianças, se você não der um celular para cada um ou deixar eles jogando videogame, eles vão inventar, né? Eles vão brincar de esconde. Eu vejo lá em casa, assim, a gente traz muito amigos, eles brincam de esconde-esconde, de caça-tesouro, né? Então, é resgatar as nossas brincadeiras, porque nós fomos crianças sem tanta tela, né? Sem Netflix, sem Wi-Fi, sem internet o tempo inteiro. O ficar muito na tela não vai influenciar só o sono das crianças, mas em vários outros fatores, na atenção, no desenvolvimento, na irritabilidade. Eles ficam viciados. Na verdade, sim, vício, é intoxicação digital. É uma exatamente. doença, é um vício. Assim como tem os viciados em cigarro, em álcool, os nossos filhos podem ser viciados na tela, no celular. E quando você tira uma irritabilidade extrema, eles choram, eles gritam. Então, a gente não pode deixar eles chegarem nesse ponto, né? Então, eu digo, combinado não sai caro. Então, eu entrego, né? A minha pequena não tem celular. Mãe, empresta teu celular. Eu te empresto. Mas a hora que eu estacionar o carro, que eu desligar o carro, você vai me entregar ele. Né? Então, se não, já sai do carro com o celular, já entra na casa. Já vai. Chega em casa, tem livro, tem tarefa pra fazer, tem mochila pra arrumar, tem lancheira do dia. Se elas pedirem, eu tenho bastante atividade. As minhas já estão quase que ela já nem fala que não tem o que fazer, que é pra não senão eu acho. Tem que dar comida pra cachorro, tem que tirar cocô de cachorro. Então, assim, os nossos filhos, nós ajudávamos em casa nossos pais, né? Então, eu vejo que essa geração é uma geração que fica na TV, que fica deitado no sofá, que fica na TV e não lava uma louça muitas vezes, né? Não ajuda os pais e a mãe tá descabelada, quase maluca, e os filhos na tela. Não tá certo, né? Então a gente tem que chamar os nossos filhos, os maiorzinhos, que nem, né, as minhas, para ajudar a ter algumas responsabilidades, né? E daí o tempo da tela vai ficando cada vez mais curto. Premiar também é legal, né? Fazer uma tabela. Então, assim, por exemplo, agora tu falou, qual é a dica para as férias? Se você cumprir o combinado, que são só 2 horas de tela, tal, vai ganhar um adesivo. Tantos adesivos vai ganhar um prêmio. Se você me ajudar... Boa ideia. Um reforço positivo, assim. Se você ajudar a mamãe a guardar a louça nesses dias, vai ganhar 20 centavos. Se você, a Duda, uma época eu dava dinheirinho pra ela, 10 centavos cada vaso de planta que ela regava. Ela voltava, mãe, reguei 23 vasos. Meu Deus, mas quantos vasos tu tem em casa? Minha casa, a minha mãe vai lá, ela faz muda, então é isso que é legal, né? Assim, é o teu filho aprender a ter responsabilidades, né? Saber que a planta toma água, né? Que a planta não vive lá sem água. Isso. E pode premiar ou dar uma mesadinha, né? Pra ele se esforçar a cumprir aquele combinado também, né? Achei ótimas essas ideias. Vou ver o que eu vou colocar em prática. A gente tem umas tabelas lá, mas é mais, por enquanto, se ele não segue a regra, daí ele tem que tirar alguma coisa que ele... Mas ele pode não ganhar gosta. Também, então, né? no caso, sim. Né? E a gente pedindo para eles fazerem pequenas atividades no dia a dia, domésticas, assim, estimula essa responsabilidade. Eu tô pensando aqui no que eu vou montar para as férias agora. Então tá, gente, tem mais alguma mensagem que vocês gostariam de deixar como alerta e orientações para quem tá acompanhando a gente? Eu acho que é isso, atenção redobrada, né? Principalmente perto de água, rios, praia, mar, piscina, que eu acho que isso é o ponto mais importante agora no verão, principalmente o uso de protetor solar sempre. E essa questão dos
da intoxicação digital é uma coisa que realmente está preocupando os pediatras. A gente está em todas as consultas, perguntando quantas horas cada um está e orientando os pais. Então, alguns estudos têm mostrado que o QI dos nossos filhos está menor que o nosso, que a TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a ansiedade, aumento do suicídio em adolescentes. Então, a gente tem muita doença por intoxicação digital. Então, isso a gente tem que ensinar nossos filhos a não terem o vício dos eletrônicos. Tá ótimo, muito obrigada. Eu adorei ter vocês aqui. Obrigada pelo convite. Quero pegar umas dicas agora e montar um esquema para as férias. Todas as mães gostam, né, dessas dicas. Sim, é sempre bom. Então encerramos agora o nosso episódio sobre cuidado com as crianças no verão. Sigam a Unimed Blumenau nas principais plataformas de áudio, no Instagram e no YouTube. Esse foi mais um episódio de Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Até a próxima!